Que história é essa de que Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, pode virar reforço do Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre o tema e também sobre a chance de o Marcelo vir para o futebol brasileiro na metade do ano que vem. Falo também sobre Petros, que rescindiu seu contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita e já recebeu uma proposta oficial de um clube paulista. Tem novidades também sobre Soteldo, que foi alvo de todas as especulações do mundo nessa sexta-feira, especulações relacionadas ao Flamengo. Vou falar ainda sobre a alta dos tokens de Corinthians e Atlético Mineiro. Tem novidades importantes a respeito de uma visita. O William visitou o Dentinho e causou alvoroço entre torcedores alvinegros. Para fechar, bora falar a respeito do bom momento, ou pelo menos das vitórias importantes de Cruzeiro e Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola, criei esse canal para mais de 1 milhão de inscritos para deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se ainda não se inscreveram no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Vocês podem também ajudar bastante deixando o like. Até porque dessa maneira o vídeo chega para mais pessoas. Bom, bora começar? Não sei antes de medir uma última dica importante. Se você achou que o jogo do Brasil contra a Venezuela foi bem ou ruinzinho, posso dizer que para mim foi diferente. É que depois que a Venezuela fez 1-0 contra o Brasil, entrei no site do Brasil no 777 e apostei na virada, na vitória do Brasil, pegando cotação a mais de R$2, ou seja, acabou dando super certo para mim. E é pensando nisso que eu queria destacar a rodada do Campeonato Brasileiro desse sábado. São 7 jogos do Brasileirão lá no Brasil no 777, todos com apostas ou com cotações bem legais. Separei 2 jogos em que as odds são espetaculares. Sport e Corinthians, pagando R$4 na vitória do Sport, R$2,90 no empate e R$2,19 na vitória do Corinthians. Já no confronto entre Fortaleza e Flamengo, a vitória do Fortaleza paga R$3, o empate 3,15 e a vitória do Flamengo pagando 2,50. Ou seja, se você acertar qualquer um dos dois placares, vai se dar muito bem e terminar o sábado com bastante dinheiro em caixa. Só para lembrar que no Brasil no 777, os caras prepararam uma promoção especial para minha audiência, bônus de 250%. Você tem noção? 250%. Ou seja, se você, por exemplo, depositar R$400, você vai ganhar mais R$1.000 em bônus, passando a ter uma banca de R$1.400. Para aproveitar esse bônus de 250% é bem fácil, basta usar o código Nicola ou apontar o seu celular para esse QR Code que a gente está mostrando na tela. Outra vantagem bem legal do Brasil no 777 é que você pode usar o Pix como método de pagamento. Curtiu, né? Então saiba que no Brasil no 777 você ainda tem o jogo do bicho, enfim, várias opções para você se divertir. Vou deixar no comentário fixo o link do Brasino para você aproveitar. Não fica fora dessa não! Agora sim, bora começar o vídeo falando que os fan tokens de Corinthians e Atlético Mineiro se valorizaram bastante ao longo dessa semana, fazendo a alegria dos torcedores que compraram as criptomoedas desses dois clubes. A alta do token do Corinthians foi de 21%. Ao longo da semana que está acabando. Já a alta do Atlético Mineiro foi ainda maior. A moeda se valorizou em 43%. E a tendência é que siga assim enquanto os times estiverem bem dentro de campo. Aproveitando-se também desse bom momento e do boom dos fan tokens, o Flamengo, o São Paulo e o Santos já têm acordos com a Sócio.com para lançar suas próprias criptomoedas. A gente vai informando sobre a data de lançamento. Eu estou muito curioso para ver a performance do fan token do Flamengo. Acho que vai ser um excelente negócio para aquele que tiver dinheiro. Bora falar agora sobre Botafogo e Cruzeiro na Série B. Boa sexta-feira para torcidas de Botafogo e Cruzeiro. Cruzeiro, por exemplo, fez 3-0 no Curitiba, líder da segunda divisão, no Couto Pereira. Os gols marcados pelo Adriano, pelo Giovani e pelo Eduardo Brock. Cruzeiro chegou a abrir 2-0 com 10 minutos de jogo, sofreu alguma pressão, o Fábio chegou a defender um pênalti batido pelo Léo Gamalho e ainda houve tempo para um terceiro gol, melhor atuação do Cruzeiro nos últimos 2 anos. Acho que desde que o Cruzeiro foi para a Série B, a gente não havia assistido a um jogo tão forte. Partida que na cabeça do torcedor cruzeirense pode mudar até a ordem das coisas, embora o Cruzeiro ainda esteja bastante longe, é só o 11º colocado, 38 pontos conquistados a 10 do primeiro time ou do último time no G4. Distância bem complicada, mas ao menos um alento. Queria contar que o Curitiba, com essa derrota, estacionou nos 54 pontos, até se manteve na liderança, mas agora com diferença de apenas 3 pontos para o Botafogo. Outra boa surpresa da sexta-feira, Botafogo em casa venceu por 2-0 o CRB,
Jogo complicado, jogo difícil, que teve um pouquinho mais de facilidade a partir da expulsão do Caetano. Ainda no primeiro tempo, o jogador do CRB foi para o chuveiro mais cedo. Os gols da vitória do Botafogo foram marcados pelo Marco Antônio e pelo Carlinhos. E era uma vitória muito importante para colocar um pouco mais de paz entre o torcedor e o time, especialmente o Anderson Moreira, torcedor do Botafogo, pegou no pé depois do tropeço em casa contra o Avaí. A vitória levou o Botafogo de volta à segunda colocação da segunda divisão da Série B, são 51 pontos, 3 pontos de desvantagem em relação ao Coxa. Já o CRB caiu para a quinta colocação com 48 pontos, segue vivo na briga pelo acesso. Próxima terça-feira, Estádio Independência, Belo Horizonte, Cruzeiro e Botafogo, jogo marcado para as 21h30, vai ser certamente bem interessante. Quero falar agora sobre Soteldo e Flamengo. Ao longo da sexta-feira, várias especulações nas redes sociais de que o Flamengo teria interesse, já teria aberto negociações com o Soteldo. Troquei mensagens com o Marcos Braz para tentar entender o que havia de verdade nessa história. O Flamengo adotou um discurso bem cauteloso para falar a respeito desse assunto. De acordo com o Braz, a prioridade hoje no Flamengo é acertar a renovação de contrato do Arrascaeta. Flamengo que recentemente já se acertou com a prorrogação dos contratos do Diego Alves, do Diego Ribas e do Felipe Luiz, e entende como prioridade hoje acertar a vida do meia uruguaio. Arrascaeta que sentiu uma lesão no jogo contra o do Uruguai na última quinta-feira, lesão de grau 2, período de recuperação um pouco mais extenso. Ele virou dúvida para os confrontos das semifinais da Copa do Brasil e pode também não jogar contra o Atlético Mineiro, partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lesão era mais grave do que se imaginava, ele inclusive já foi dispensado da seleção uruguaia, não enfrenta nem Argentina nem Brasil. Voltando ao assunto Soteldo. Soteldo, de acordo com o Marcos Braz, ainda nem foi oferecido. Não há nenhum movimento de volta do Soteldo ao futebol brasileiro, embora já tenham surgido várias notícias até no Canadá, para onde ele se mudou, ele joga no Toronto FC, de que o Soteldo não gostou do seu novo clube, da adaptação à cidade, da distância da família. O time deu até uma bela melhorada, era muito... A fase inicial do Toronto FC na Major League Soccer era muito ruim, o time era lanterna, mas nos últimos 4 jogos foram 4 vitórias na Major League Soccer, tendo o Soteldo como principal jogador. 23 partidas, 4 gols e 6 assistências. Venezuelano comprado por 6 milhões de dólares. Se de fato ele bater o pé e quiser voltar ao futebol brasileiro, isso só vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Eu não descartaria que o Flamengo possa entrar na briga, mas nesse momento, até por conta da reta final de temporada, com foco na Libertadores, na Copa do Brasil e precisando resolver essa história da renovação de contrato do Arrascaeta, o Flamengo tenta falar o mínimo possível a respeito dessa história envolvendo o Soteldo. Você acha que ele caberia no Flamengo? Você acha que ele faria a diferença? Um jogador bastante interessante, que tem bom drible, tem bom passe, caberia em qualquer clube do futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião. Bom, notícia exclusiva para vocês. Petros anunciou nesta sexta-feira, via Instagram, que rescindiu seu contrato com o Al Nassr. Essa informação é nova, ninguém nem imaginava, mas eu apurei, depois da divulgação dessa notícia, de que o Petros negociava com o Al Nassr a rescisão do contrato desde o mês de agosto, tanto que a última partida dele pelo clube foi em 26 de agosto. Tudo por causa do limite de estrangeiros. O Al Nassr contratou na metade do ano o Anselmo, volante brasileiro, revelado na base do Palmeiras, para o lugar do Petros. E passou até 7 estrangeiros, com isso o Petros deixou de ter espaço no time. Por isso não jogou nem em setembro, nem em outubro. A rescisão do contrato, enfim, foi anunciada porque depois de um longo tempo, o Al Nassr e o Petros chegaram a um acordo pela rescisão do contrato. Petros chegou a postar no seu Instagram várias frases, eu separei a principal, abre aspas. Cada história tem o seu começo e o seu fim, mas só posso agradecer por todo o respeito e carinho desde o meu primeiro dia aqui. Cheguei em um momento difícil e conseguimos conquistar 3 títulos nesses 3 anos e meio. E hoje todo mundo respeita a história e a grandeza do Al Nassr e eu estou feliz por isso. Saiu pela porta da frente, saiu de forma bacana. E a informação, a novidade que eu queria contar para vocês é que o Petros já teve uma proposta oficial de um clube paulista. Como eu contei para vocês, essa rescisão do contrato estava sendo discutida desde o mês de agosto. E a informação chegou primeiro aos clubes paulistas. O Santos, algumas semanas atrás, fez uma proposta oficial para que o Petros assinasse contrato. Ele estava livre no mercado, chegaria sem custos, o Santos teria de arcar apenas com o salário e, eventualmente, o pagamento de luvas.
mas o Petros preferiu continuar na Arábia Saudita sem jogar para acertar os últimos detalhes da rescisão do contrato do que fechar às pressas com o Santos. Nesse momento já não há mais possibilidade de acordo para essa temporada, todas as janelas por aqui estão fechadas, não dá para inscrever no Campeonato Brasileiro nem em qualquer outra competição. Então o Petros vai virar tema de discussão de possibilidade de reforços para clubes brasileiros só um pouquinho mais para frente, de olho na temporada de 2022. Não dá para descartar, porém, a possibilidade de o Petros, ex-jogador do São Paulo, acabar ficando no futebol saudita ou em algum país próximo, até porque a adaptação dele ao futebol do exterior foi muito bacana. Como eu disse, atleta que não atuava desde 26 de agosto, muito bom jogador, seria uma peça importante para vários dos times da Série A. Ao contrário do Soteldo, que eu acho que encaixaria em todos, eu acho que o Petros teria papel importante na maioria, mas não em todos. É um jogador diferente. Bom, quero falar agora sobre Dentinho, que chamou a atenção do torcedor corintiano depois de postar em seu Instagram uma foto de um encontro com o William. O encontro aconteceu na casa do Dentinho, e o Dentinho e o próprio William fizeram postagens falando a respeito desse reencontro. Eles foram ambos revelados nas categorias de base do Corinthians, têm uma amizade de bastante tempo. O torcedor do Corinthians ficou bastante empolgado, talvez não seja a palavra, porque teve um torcedor que não gostou muito da ideia. Mas os corintianos, em geral, tiveram a convicção de que o Dentinho vai ser contratado pelo Corinthians por causa da postagem do William. O William pôs a seguinte legenda: Dentinho estava com saudades dessa resenha, irmão. E além dessa frase, tinha um coração preto e um olhinho, 2 olhinhos, né? E esses 2 olhinhos foram a interpretação para o torcedor corintiano de que tem coisa por aí. Já contei para vocês que o Dentinho tem contrato até novembro com o Shakhtar Donetsk, que esse contrato não vai ser renovado. O clube ucraniano já informou ao Dentinho que não vai haver renovação ou prorrogação desse vínculo. Até por isso o Dentinho nem levou a esposa e os 3 filhos para a Ucrânia desde o início dessa temporada. A temporada começou em julho. Como por causa da data FIFA os atletas do Shakhtar receberam uma semana de folga, o Dentinho veio a São Paulo para rever a esposa e os 3 filhos, vai voltar nos próximos dias para a Ucrânia para cumprir as últimas semanas do contrato e depois volta em definitivo para o Brasil. Gostaria de ficar por aqui, a tendência é que ele se acerte com algum clube daqui e o Corinthians pode levar a preferência. Ele nunca escondeu ser corintiano, tem uma relação muito forte com os dirigentes e também com o torcedor e mora em São Paulo. O grande ponto é, muito torcedor do Corinthians teme que a chegada do Dentinho possa impedir o crescimento de atletas da base que já têm ocupado espaço no profissional. Casos, por exemplo, do Adson, do Gabriel Pereira, do Mosquito, que nem é da base, mas também teve um ano bem legal, até as contratações dos últimos reforços e tal. Então eu percebo no torcedor do Corinthians uma divisão. Alguns querem, outros não querem e quase todos estão preocupados com quanto o Corinthians vai pagar para contratar o Dentinho. Só queria chamar a atenção para a série de lesões que o Dentinho tem enfrentado nos últimos anos. Tem só 32 anos de idade, mas tem se machucado bastante. Bom, fechar o vídeo com uma notícia que tem bastante relevância, até porque vocês não param de perguntar se o Marcelo pode virar reforço do Corinthians ou de qualquer clube do futebol no Brasil. Marcelo, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, há 16 anos no Real Madrid. O contrato dele com os Galácticos termina em junho do ano que vem, ou seja, a partir de janeiro ele vai poder assinar um pré-contrato com quem quiser. A possibilidade de o Marcelo continuar no Real Madrid é zero. Perdeu espaço. Ele já vinha numa sequência de declínio, né, de menos utilização, mas essa temporada é a pior de todas. Ele esteve em apenas 1 minuto em campo. Foi na vitória por 5-2 contra o Celta de Vigo. As contratações do Alaba e do Mendy fizeram com que o Marcelo se tornasse peça decorativa dentro do elenco do Real Madrid. Embora ele tenha muito respeito do torcedor e dos dirigentes, chegou a ser o capitão do clube por conta desses 16 anos de casa. A tendência é que o Real fique com o Marcelo até junho, faça uma grande homenagem e se despeça do brasileiro. O Fenerbahçe da Turquia chegou a tentar contratá-lo no finalzinho da janela do meio do ano. É possível que tente mais uma vez a contratação na janela de inverno e, se não der certo, vai propor um acordo para fechar com ele de graça para julho do ano que vem. Mas a maior possibilidade, pelo que eu percebo hoje, é de o Marcelo voltar ao futebol brasileiro. 33 anos de idade, tem um detalhezinho importante que passou meio despercebido dos noticiários. Estava conversando com uma pessoa que conhece muito bem o Marcelo, tem uma relação de anos com ele, e essa pessoa me contou que o Marcelo tem enfrentado problemas sérios com a coluna. Talvez os melhores de memória vão lembrar que num jogo contra a Sérvia da seleção brasileira, o Marcelo deixou o campo e a alegação é que ele teve um espasmo na coluna. E o Marcelo tem lidado, ou
ele tem sofrido bastante com problemas na coluna já há bastante tempo. Isso tem sido um limitador para ele. Ainda assim, o Marcelo quer continuar jogando e voltar ao Brasil seria uma possibilidade. Essa pessoa muito próxima ao Marcelo me assegurou que a maior chance, a maior possibilidade é dele virar reforço de um clube brasileiro na metade do ano que vem, quando acabar seu contrato com o Real Madrid. Vão pintar proposta, certamente o Fenerbahçe e outros clubes do futebol europeu vão ter um interesse, mas essa pessoa está apostando que o Marcelo, depois de 16 anos de futebol europeu, mais especificamente no Real, vai querer voltar para o futebol brasileiro. Onde é que será que ele pode jogar? No Corinthians não vai rolar. Conversei aí com outro dirigente, esse do Corinthians, esse dirigente falou que o Marcelo hoje não tem espaço no elenco corintiano, que o Corinthians, para a posição em que ele pode atuar como lateral esquerdo ou como meia, o Corinthians já está bem servido. Embora respeite, embora entenda no Marcelo um grande jogador, o Corinthians assegura que não vai contratar o lateral esquerdo. E a pergunta que eu quero fazer para você é, o Marcelo caberia no seu time do coração como lateral esquerdo ou como meia? Mesmo levando em consideração o declínio técnico, a condição física, os problemas na coluna, o Marcelo, na minha opinião, joga em qualquer time do futebol brasileiro com o pé nas costas. Ele é muito diferente na comparação com os que a gente tem aqui. Mesmo com esse dirigente do Corinthians que disse que não tem espaço no elenco do Corinthians, tem sim, e ele joga onde é que ele quiser, como meia, como lateral esquerdo, um pouquinho mais à frente. O cara é muito, mas muito bom. Se você discorda, se você concorda, use o espaço para comentários, fechado? A gente se vê de tarde com mais informações. Se curtiu, não esquece de deixar like e de se inscrever por aqui. Abraço, tchau, tchau.